Olá, boa noite. Mais um vídeo que estou aqui fazendo para falar sobre a lei, conceitos da lei que o sistema religioso, ele de sutileza, colocou sobre os seguidores, as pessoas que escutaram a palavra e procuraram seguir o caminho que seria caminho em graça. Se eu seguir Cristo, seguir a Deus, obedecer a Deus em graça. Em graça porque não é por obras de sacrifícios humanos que o homem ele alcança ou alcança a salvação. Digamos que esta fé, essa esperança de um dia no futuro, é como passou os ensinadores das religiões aí para as pessoas que estão esperando o arrebatamento, a volta de Jesus. O sistema religioso e os seus líderes ensinaram isso. Eles alegam que a pessoa tem que cumprir os dogmas, conceitos, inclusive vários conceitos tirados da lei de Moisés, que Cristo anulou. E esses conceitos vivem em prática, porque eles dizem que quem não praticar não está salvo, não tem salvação, como o pessoal vai para o sistema e não quer se batizar, porque vê os compromissos que eles impõem. E estão certo, porque logo assim que a pessoa entra lá, eles começam a alegar que a pessoa tem que ser um dizimista da casa do Senhor, mas a casa do Senhor é em Jerusalém. Hoje a casa do Senhor somos nós, templos de Deus, que cremos na palavra, que abraçamos a fé em Cristo, fé em Deus. Sim, somos nós. Então, eles alegam que esses templos que eles constroem é a casa do Senhor. E a única casa de Deus que existiu foi o templo de Jerusalém e foi destruído em 70. Não necessitando mais de templo físico, templos de pedra, templo, parede, né? Templo artificial, digo, não, eu falei físico, mas não é físico, é templos artificiais, que é templos de pedra. Deus não habita nessas coisas, para alguém dizer que ali é a casa de Deus. A casa de Deus, como a Bíblia diz, sois vós. Vós sois casa de Deus, morada de Deus. E o próprio Cristo diz lá no Evangelho de João que se alguém guardasse a palavra dele, ouvisse as palavras e guardasse, ele viria, o Pai, e faria nele morada. Então, quando a pessoa guarda a palavra, ele sente o regozijo de estar ali, a presença de Deus, porque ele, a sua palavra é um só, então ele faz morada em nós, e guardamos a sua palavra. Mas não é os mandamentos da lei, porque foi Cristo anulou. E eu quero só ler aqui um texto confirmando isto. Tem vários versículos, eu vou ler só um versículo para ver se... O que diz? No capítulo 2, versículo 23 de Colossenses diz: falando de mandamento e ordenança, as quais
tem, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Então a pessoa que faz alguma coisa que muitas pessoas aí guarda sábado, outras passam a jejuar, outros faz vários sacrifícios, trazendo já para dentro do nosso sistema aí. Porque os mandamentos lá, jejuar era obrigado, na lei. Era obrigatório jejuar. Mas Deus nem se agradava do jejum que eles praticavam, porque ele não adiantava jejuar porque eles continuavam pecando. E o jejum que Deus queria era que praticasse a justiça. Então, eles lá praticavam essas obras meritórias, obras que era praticada no físico, no corpo. Servia para que a pessoa satisfazesse a sua postura no corpo, mas não freava a pessoa de praticar o pecado, porque sempre pecava, que houvesse ocasião eles pecavam, praticava prostituição, todo tipo de pecado, como o capítulo aqui fala, em vários pontos nós podemos ver isso, que no versículo 18 diz: ninguém vos domine a seu bel prazer. Isso aí era as pessoas trazendo com pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão, e não ligado à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus, que é a igreja, né? Se, pois, estáis morto com Cristo, quanto aos rudimentos, que eram os mandamentos da lei, é rudimento do mundo, isso era chamado rudimento do mundo, são coisas da terra, porque vos carregam ainda de ordenanças, como se estivesse no mundo, tais como não toqueis, não proveis, não manuseis, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrina dos homens. É a ordenança dos homens. A graça, ela não veio de ordenança, veio de fé. A pessoa crê em Cristo e através da fé recebia o perdão da alma. Essa era a justiça de Deus. Não ser salvo porque era capaz, competente, porque era digno, mas sim porque creu e Deus perdoou. Essa foi a justiça de Deus. E eles impõem tanta coisa que você vê quando eles leem o capítulo 12 de Hebreus, e ali do versículo 12 por diante, eles transformam aquilo numa ordenança de tanta santidade e santificação, que não era. A santificação era seguir a fé, seguir a graça de Deus. Não fomos santificados, perdoados por santificação que nós tivéssemos. Sim, porque cremos em Cristo. E essa santificação nós não devíamos
desvanecer dela, o homem não podia desvanecer dela, por isso que lá em Hebreus já fala das pessoas que estavam apostatando da fé, porque estavam deixando a graça e indo para as obras e prática da lei. E a igreja ensina que nós temos que praticar meio mundo de coisa, porque interpreta os textos. Vou fazer um vídeo ainda sobre o capítulo 12 de Hebreus. Vou mostrar o que era exigido ali, naquele capítulo. Deus ajude, Deus abençoe. E graça e paz para todos. E dê o seu like ao assistir esse vídeo. E se não é inscrito, inscreva no canal também, pode. E passe para outro esse vídeo para que seja divulgado essas mensagens. Obrigado.